Oi, gente! A paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui meditando em Atos 9, que fala sobre a conversão de Paulo, né? Antes Saulo e depois se tornou Paulo. E a gente nota a riqueza de detalhes com que Deus trabalha na nossa vida, de forma tão tremenda, tão transformadora mesmo, né? E Saulo, né? Sendo um homem conhecedor das leis, né? Ele tinha uma grande influência, né? Governamental, digamos assim, da época. E ele tinha autonomia para matar os cristãos, para perseguir mesmo. E só que o Senhor olhou para a vida dele e falou: não, vou te usar. E, né? Quando ele estava numa viagem até Damasco, ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor veio numa claridade muito grande, uma luz muito forte sobre ele, e veio uma voz e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi o Senhor que falou com ele nesse momento. E ele ouviu, ele entendeu que era o Senhor. Acredito que ali ele já teve a sua primeira experiência com o Senhor. E depois dessa voz, dessa claridade, onde todos os que estavam ao redor dele viram também, ele ficou por 3 dias cego, sendo levado pelas pessoas. E ficou 3 dias também sem comer e sem beber. E nesse tempo, o Senhor toca num outro servo, dele também, por nome de Ananias. E lhe dá o endereço e fala com ele o que ele tem que fazer, onde ele tem que ir e com quem ele tem que falar. E quando ele sabe, que o Senhor revela com quem ele tem que falar, ele questiona o Senhor, fala: Senhor, o Senhor está pedindo para eu falar com Saulo? Aquele mesmo que mata os cristãos, que nos persegue, que é violento, homem duro e tal. E eu imagino como Ananias recebeu, essa ordenança do Senhor. Vai lá e ora por ele está te esperando, vai lá e orar por ele, coloca a mão sobre ele e ora por ele. E o Senhor, ele questiona e o Senhor responde: vai, porque ele é vaso meu, vaso escolhido meu, e vai pregar o meu nome. Aí a gente pensando, a Bíblia não relata, esse tempo que Ananias foi até lá, o que ele sentiu, o que mais que ele falou. Mas se fosse com a gente, nós como humanos, claro que a gente teme, a gente tem medo. Um primeiro momento, Senhor, por mais que eu tenha fé, que eu confie, tem um temor. Fala: não, essa pessoa, ele mata, eu vou lá falar de Jesus para ele, sendo que ele mata, qualquer pessoa que professe a fé. Mas mesmo assim ele foi, com medo mesmo ele foi. E quantas vezes a gente deixa de fazer algo na nossa vida, de repente, ou que Deus ordena, ou até na nossa vida mesmo, ali cotidiana, decisões e coisas que a gente precisa fazer, superar algumas crises, algumas coisas, e a gente deixa de fazer por conta do medo. O medo, ela ofusca a fé. Ou seja, também, o medo é o contrário da fé. Se você tem medo, o medo está maior que a sua fé, então que tamanho é a sua fé, se o seu medo está maior? Então, quantas oportunidades nós perdemos, por medo? Então, que nós possamos, olhar para a vida de Ananias nessa manhã, nesse dia. Olhar para a vida dele e pensar: nossa, ele teve o seu momento também de medo ali. Mas algo que Deus tinha que fazer era tão maior, tão mais grandioso, que o medo dele se tornou pequeno. Ele teve medo, mas ele foi. E depois do que ele foi e fez através do Senhor, olha quantas vidas, Olha o ministério de Paulo. Olha o quanto ele pregou e falou do nome do Senhor, todo o ministério dele, coisas grandiosas. Então, de repente, um passo que a gente deixa de dar para o Senhor, ou até na nossa vida, vai refletir em algo tão maior, tão grande, muito maior que o nosso medo. Então, que nós possamos ter um pouco mais de fé, de confiança em nós mesmos também, em Deus primeiramente e nós também. A gente tem medo, tem uma frase que todo mundo diz aí: tem medo, vai com medo mesmo. E é uma verdade. Tá com medo? Tá com Deus? Deus direcionou? Deus guiou? Vai, que não tem erro.
A gente tem medo, claro, todo o tempo, mas que a nossa fé venha a ser muito maior que o nosso medo. Que nós não perdamos as oportunidades da vida. Então, aquilo que Deus tem para a nossa vida também, que a gente não perca isso, porque é muito grande o que Deus tem para nós, é muito maravilhoso, é muito grande, porque Ele tem coisas maravilhosas para os filhos dele. Então, que não deixamos o medo ser maior, maior que nada, porque oportunidades a gente tem em todo momento. E que a gente sim, siga o nosso coração, siga ali as ordenanças do Senhor, siga com fé e confiança e esperança que tudo dará certo. Se a gente olhar para a situação em si, por exemplo, a gente não vê, de repente a gente não vai conseguir enxergar nada de bom ali, de promissor. Mas se você olhar em Deus, porque o Senhor ele tem a visão de futuro, Ele sabe o que vai acontecer. Então, se Ele permitiu, né, que a gente vai dar um passo adiante de alguma situação, Ele está lá nos esperando, Ele conhece o futuro. Então, que o nosso medo tem que ser menor que a nossa fé. O medo, ele é até bom em certas vezes, porque ele nos limita. Ele fala, não, né, peraí. Mas não, a fé tem que estar à frente, tem que ser maior. A fé no nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que nos cuida, nos dá livramento todos os dias, desde a hora que a gente levanta até a hora de dormir. Ele nos livra a todo momento. E glória a Deus por isso, né? Então, que possamos ficar com essa palavra hoje, né? Que o Senhor é o nosso Deus e a nossa fé tem que estar muito, muito maior que o nosso medo. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Se você ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscreva, deixe seu comentário. Fiquem com Deus e até a próxima semana.